Nos antigos anais da história humana, encontramos contos daqueles que ousaram desafiar a morte através da ascensão. Das páginas do Antigo e Novo Testamento aos textos gregos e egípcios antigos, essas histórias de transcendência fascinaram e inspiraram gerações. Mas talvez, entre eles, nenhum seja tão convincente quanto os relatos da tradição budista tibetana do corpo do arco-íris. As histórias de ascensão, seja Enoque ou Lázaro do Antigo Testamento, continuam a ser objeto de debate. Eram fato ou mito? No entanto, os contos de eventos de Rainbow Body deste mesmo século não são apenas documentados, mas também acessíveis. Alguns podem equiparar a ascensão com a obtenção do corpo do arco-íris, mas há diferenças inegáveis. No budismo tibetano, o corpo arco-íris é o culminar de anos de prática espiritual específica e disciplinada, impulsionada por profunda compaixão por todos os seres vivos. A tradição budista tibetana do corpo arco-íris remonta ao século VIII, começando com o reverenciado mestre Padmasambhava. Embora alguns possam considerá-lo um mito ou lenda, a documentação dos séculos XX e XXI atesta o contrário. Não se limita a reinos míticos, é uma realidade viva. Dos mais altos lamas aos mais humildes praticantes leigos, os indivíduos alcançaram o corpo arco-íris, um testemunho do poder da prática dedicada e da transformação espiritual. Bem-vindo ao reino do budismo tibetano, onde as fronteiras entre vida e transcendência se confundem em uma tapeçaria de misticismo e maravilha. Nesta viagem profunda, voltamos nosso olhar para a vida extraordinária de Rangjung Dorje, o 16º Karmapa, uma porta de entrada para o mundo enigmático do corpo arco-íris na era moderna. Em nosso mundo acelerado, muitas vezes buscamos consolo na simplicidade, definindo tudo com rótulos e categorias caprichadas. No entanto, no budismo tântrico tibetano, influenciado pela antiga tradição xamânica Bon, tal clareza permanece tão elusiva quanto uma névoa de montanha. Cada caso de morte, acompanhado por sinais de aproximação do corpo do arco-íris, é um enigma único, desafiando os limites da previsão precisa. O momento em que cessam a respiração e os batimentos cardíacos de um grande mestre guarda uma mística que transcende meras definições. O Dr. David Levy, um humilde assistente do Karmapa, testemunhou um evento que desafiou os domínios da ciência médica. Quando os esforços da equipe médica para reanimá-lo cessaram, houve um aumento inesperado em sua pressão arterial e um pulso tão robusto que deixaram todos surpresos. Um lama tibetano sênior gentilmente acariciou o Dr. Levy nas costas, como se dissesse: "É impossível, mas acontece." Levy lembra como o maior milagre que já presenciou. O que se seguiu foi igualmente inspirador. Por 48 horas após seu falecimento, o peito do Karmapa permaneceu quente, um fenômeno que desafia a explicação médica. No âmbito daqueles que alcançam a realização profunda, tais ocorrências pós-morte são consideradas anormais. O Karmapa demonstrou sinais do corpo arco-íris, mesmo anos antes de seu último suspiro. Na década de 1970, durante uma cerimônia pública da Coroa Negra, uma fotografia revelou uma imagem transparente do Karmapa segurando a coroa sagrada. Sua forma etérea permitiu que o brocado de seu assento fosse visível através dele, um testemunho assombrosamente vívido do fenômeno do corpo arco-íris. Em 2013, um evento profundo se desenrolou quando Dzogchen Khenpo Choga Rinpoche comemorou o falecimento de seu amado professor, Lama Karma Rinpoche. Em uma carta a seus alunos, ele compartilhou um relato extraordinário. O corpo sagrado de Lama Karma sofreu uma transformação dramática após sua morte. Lama Karma, que tinha aproximadamente 1,70 m de altura, surpreendentemente encolheu para cerca de 20 centímetros em apenas 2 semanas após sua morte, uma redução de quase 80%. Choga Rinpoche continuou explicando que seu professor havia alcançado o que ele chamou de pequeno corpo arco-íris. No entanto, não deixe que a palavra pequeno o engane. Choga Rinpoche esclareceu: de acordo com o Tantra Dzogchen,
Esta exibição milagrosa significa que ele alcançou a realização suprema do Buda nesta mesma vida. No entanto, é vital lembrar que essas manifestações maravilhosas não são buscadas para espetáculo público ou autoengrandecimento. Os verdadeiros praticantes são motivados por um profundo compromisso com a liberdade e a felicidade de todos os seres sencientes. Qualquer mérito obtido através da dissolução do karma é dedicado ao bem-estar dos outros, não a si mesmo. Embora pouco se fale de mestres mulheres na tradição tibetana vajrayana, as mulheres são certamente capazes de alcançar a percepção que resulta em corpo arco-íris. Tasha Lamo era a mãe de Lokgar Rinpoche do mosteiro de Nyingma Katok. Tornou-se freira em seus últimos anos e era conhecida como uma grande praticante. Depois que ela morreu na Índia, seu corpo encolheu para cerca de 12 centímetros. Isso também aconteceu com Achuk Rinpoche. Nascido em 1918, ele se destacou por atividades milagrosas como deixar mãos e pegadas nas rochas. Quando ele morreu em 2011, seu corpo encolheu de 1,8 metros para 2,5 centímetros de altura. Mesmo anos antes de sua morte, Rinpoche exibia sinais de corpo de arco-íris. A imagem da luz aparecendo em um lótus rosa foi o resultado de uma simples foto de seu mestre feita por um aluno. Nenhum dos fenômenos vistos na foto era aparente quando a foto foi tirada. Então, o objetivo desse vídeo é que em breve falarei um pouco sobre esse método. Não é um método em si, mas assim um processo de aprendizado e de autoconhecimento que vai ajudar você a entender toda a realidade, a entender como funciona o sistema total e você se superposicionar na realidade da matéria. Então a manifestação de todas as coisas depende simplesmente da sua ação. E um dos caminhos e uma das vias é o corpo de luz, que é trazer essa consciência plena, esse estado de iluminação, para que você possa ter um acesso equilibrado e harmonioso. Então esse vídeo é um vídeo interessante para explicar esse método. E vou mostrar para vocês o que é que esse corpo de luz é capaz de fazer nesse exato momento. Corta. Aí vou colocar aquela foto. Bom, isso que vocês estão vendo na imagem é a foto do meu corpo de luz. O objetivo desse vídeo e dessas fotos foi basicamente explicar para vocês essa prática. Antes de sair, gostaria que visse mais um trecho onde explico essa prática de expansão de consciência. Olá, aqui estou no meu perfil pessoal, trazendo um vídeo muito interessante. Ao longo de muitos anos, mais de 5 anos, eu tenho uma prática que eu não considero religiosa, mas uma prática de autoconhecimento. Uma prática que ajuda no processo de expansão de consciência, em que eu falo que é o Rainbow Led Body. O que significa isso? É um corpo supercondutor, é um corpo chamado corpo de luz, em que em outras nomenclaturas pode ser chamado de corpo Merkaba. É um estado de consciência em que você tem controle total sobre o estado da matéria. E esse corpo de luz, que eu chamo hoje de corpo de luz arco-íris, eu tenho praticado isso por muitos anos, e com resultados expressivos.